tudo bom com vocês? Nós somos aqui do grupo de jovens da ADI de Criciúma e hoje nós estamos gravando esse vídeo para fazer um bate-papo descontraído, né, com a nossa convidada especial, Jaque. E nós, em comemoração ao Dia das Mães, nós vamos estar fazendo esse bate-papo com algumas perguntas que foram criadas ao longo da semana, através do Instagram e através do nosso grupo de jovens também, para fazer para a Jaque, né? Que vai estar trazendo mais respostas baseadas em princípios bíblicos e toda a experiência de vida dela com os seus 3 filhos, né? Então, vem com a gente. Pergunta número 1. A primeira viagem sem os filhos, como é que você se sentiu? E pra onde que você foi? Incluiu aqui na... Pra ficar, né? Então, a primeira viagem foi pra Fortaleza e eu já tinha o Pedro e a Ana. E foi muito difícil. Ou eu não aproveitei a viagem. Era em comemoração ao... deixa eu ver... Não lembro quantos anos de casado, mas era em comemoração ao aniversário de casamento. E eu não consegui aproveitar a viagem, foi muito frustrante, foi muito ruim. Por esse apego, né? Achar que só a minha presença que ia fazer bem pra eles, que eles tinham que estar comigo, eu que tinha que olhar, enfim. Mas acabou que eu consegui estragar a viagem, não curti o meu marido, não curti o nosso momento. Enfim, foi isso, primeira viagem. Eu já vou aproveitar esse link. E como é que foi a primeira viagem com os filhos? Teve alguma viagem que foi feita com eles junto? Como é que foi, assim? Com eles junto foi perto, né? Então, isso já ajuda um pouco, porque não tem tanto deslocamento, tanto estresse. Mas, com certeza, com filhos é bom com e sem. Mas com os filhos tem toda aquela questão de carregar um monte de coisa, toda a preocupação de, né, com cada um. E aí tu tens que focar no seguinte, tu tá indo viajar com 3 crianças, tu não vai aproveitar do mesmo jeito, né? Como tu aproveitaria só tu e teu marido. Porém, são outras atividades, outro momento, então... Até mesmo antes de viajar, de programar a viagem, tu já tem que também pensar pra onde que tu vai, se tem o que fazer com as crianças, né? Então, são pensamentos diferentes e organização diferente. Mas, com certeza, viajar com eles é incrível. Muito bom. Pergunta 2. É a mais ou menos? A 2. Com a chegada do 3º filho, qual a reação dos irmãos? E como lidar com essa situação? Gente, é uma pergunta que me fazem bastante. Acho que é porque é muito filho, né? Mas... Primeiro começa assim, já que talvez as pessoas não conheçam, tu tens 3 filhos, né? E qual a diferença, assim, a idade de cada um e a diferença? O Pedro, que é mais velho, tem 9. A Ana Luísa, do meio, tem 6. E o Lorenzo tem 2 anos. Então, são diferenças próximas, assim. Agora a pergunta. Então, eu acho que os meus filhos, eles são bem desgarrados, assim, meio que independente. Claro que sente, né, a chegada do irmão e tal, mas nunca tive esse problema, assim, de ciúme, de ficar fazendo choradeira, de, sabe? Aquele ciúme, assim, que a criança fica doente e quer toda hora a atenção da mãe. Isso eu nunca passei, assim, com eles. Mas, claro que tem meio que aquela disputazinha, né? Ah, mas por que pra ele tem que ser mais e pra mim não? Então, tipo, se eu for colocar suco pra eles, tem que ser milimetricamente igual. Pra Aí, eles. dica, compre uma régua. Se tiver mais de um filho, compre uma régua. Então, tipo assim, se eu compro um chocolate pra um e compro 2 pra outro, não pode, tem que ser igual, entende? Mas assim, eles são muito amorosos um com o outro. Então, tipo, se eu saio com o Pedro e a Ana não vai e o Lorenzo não vai, ele lembra de comprar e levar pros irmãos. E a Ana, a mesma coisa, né? E o Lorenzo ainda não tem essa percepção. Então, sempre vai rolar, né? Mas, graças a Deus, não é aquele ciúme louco de tem criança que ficou doente e tudo mais, né? Graças a Deus, isso eu nunca passei.
Mas essa questão de eles se importarem com o outro irmão, de quererem levar algo, foi algo que foi ensinado ou é algo que é natural deles? Boa pergunta, porque eu não lembro de ter ensinado, na verdade, assim. Às vezes até é questão de exemplo, né? Eu acho que sim, eu não lembro de ter falado, não, vai levar pro irmão. É que eles acabam ficando tão... Eu acho que é por esse fato de ter pouca diferença, tipo o Pedro e a Ana, né? Eles têm pouca diferença. Então, ao mesmo tempo que eles estão se brigando, mas um fica sem o outro. Então já sente essa falta, né? Raramente eles saem... eu saio com um e não levo o outro, raramente. Então um já sente a falta do outro, né? Geralmente tu sai com os 3 ou tu tenta sempre... Agora que são 3, dependendo, se eu for fazer alguma volta, fica os 3 com a avó, ou se não, é todo mundo junto. Tá. Vou enganchar uma pergunta 3, tá? Tá. Pergunta 3. Com base nessa última pergunta, essa pergunta surgiu agora, já ouvi falar muito, né, sobre essa questão de o pai e a mãe ter tempo de qualidade com cada filho, né, de forma isolada, porque são 3 personalidades diferentes e tem essa questão de atenção. Isso, na prática, isso é real? Consegue acontecer? Tipo, tem muita dificuldade nisso? Até por conta dessa ligação que eles têm, é um pouco difícil de tu sair com cada um assim sozinho, né? É mais difícil, porque se eu for sair com o Pedro, a Ana quer ir junto. Se eu for sair com a Ana, o Pedro quer ir junto. Mas sim, a gente tenta fazer com que isso seja recorrente, assim, né? Então, eu vou no cinema pra assistir, fui pra assistir Frozen. Então, é um gosto da Ana. Então, o Lorenzo, claro, e o Pedro não foram. E aí, a gente tenta... eu tentei fazer só com ela, né? E o Pedro, por exemplo, teve o último filme dos Avengers, sei lá como é que é o nome, enfim, é de heróis. E aí eu não curto, a Ana também não, então foi com o pai, né? Então a gente tenta, assim, meio que entender os gostos e através disso fazer alguma coisa com eles. A Ana gosta de maquiagem, gosta de cabelo, de não sei o quê. Então às vezes eu pego ela, hidrato o cabelo dela, então já passa aquele tempo ali, né? E Lorenzo ainda, né? Pequenininho, né? Só aquele bolinho e o cobertor dele. Isso aí. Pergunta número 4. Como saber que está tomando as decisões certas em relação à criação dos filhos? Pergunta bem assim, né? Direta. Difícil, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que não tem como a gente saber se a gente vai estar sempre tomando a decisão certa, porque a gente não pode se apegar a essa ideia de que, né, de mãe perfeita, de pai perfeito, de criação perfeita, porque isso não existe. Mas, primeiramente, com base na palavra, e isso já te dá né, Deus já te dá uma sabedoria para te entender o que vai ser bom para os caminhos deles, pro caminho deles, e o que não vai ser. Então, de acordo com esse norte, né, tu vai tomar as decisões. Então, nunca vai ser... claro que tem decisões que tu vai pensar assim, será que é o melhor, por exemplo, pra corrigir eles, né? Será que eu corrigi da forma certa? Será que eu falei da forma certa que não vai magoar, que não vai... Não tem como tu saber, sabe, ao certo, 100%, se tu vai... O nosso norte mesmo é a palavra de Deus, né? É o nosso norte. Pergunta 5. Vai faltar depois. A pergunta de agora, ela já foi meio respondida, tá? Mas ela diz assim: como trabalhar a individualidade de cada um? Dão presentes na mesma hora, roupas, como é que funciona? Gente, a criação deles, principalmente nessa questão lá em casa, é muito raiz, assim. Presente, às vezes eles falam assim, mãe, eu quero tal coisa. Daí a gente fala, é teu aniversário? É Natal? Não é, né? Então vamos deixar isso aí em off, né? Depois. Então, assim, não tem aquela coisa de troca, né? Tu faz isso que daí tu ganha isso. Não. É por merecimento mesmo, assim, né? E em data especial, né? Em data especial. Eles já sabem que é aniversário e Natal. Dia das Crianças depende.
porque eles fazem aniversário perto, então, né? Tá. Então, assim, por exemplo, brinquedo. Ah, tu ganhou um brinquedo novo, então tu vai tirar uns 2 aí e vai, sei lá, vai doar, vai dar pros primos. Outra dica, tenta ganhar o filho perto do Dia das Crianças. É. Pra adoção. Ou Natal também. É, eles estão ali, né, no Dia das Crianças e no Natal, entendeu? Então, ali, perto. Porque até certo ponto o Dia das Crianças é útil, depois de uma certa idade, o É, Natal é mais exatamente. útil que o E Dia aí das tem a questão do valor também, não? É 1 pelos 3. Aniversário, Natal e Dia das Crianças. Entendeu? Então, mais ou menos Entendi. isso. Mas, assim, tipo, roupa. Gente, roupa é... Enfim, eu não me apego muito nisso. Claro que a gente quer que, que os nossos filhos andem bem arrumadinho, bonitinho, estilosinho. Mas eu não invisto muito nisso, não, assim. Primeiro porque eles crescem muito rápido. Roupa de criança é cara. E fica tudo praticamente novinha, né? Quando eles são menores, assim. Então a gente faz eles entender o valor de tudo isso, né? Tanto dos brinquedos, que eles guardam dinheiro pra eles, se eles quiserem comprar alguma coisa fora de época, né? Legal. E fazer eles entender já a importância do financeiro, né? E a roupa é quando, assim, eles já estão sinalizando que o pé tá doendo. Entendeu? É assim, entende, A gente? calça de... não sei A quem calça já cata tá Marisa. pescador. Entendeu? Aí a gente passa de um irmão pro outro, né? No caso do Pedro e o sim. Lorenzo. Isso é muito bom. Entende? Então, assim... a gente faz eles darem valor a outras coisas, né? Mas que são que vão ser mais importantes pro futuro deles, pro crescimento deles, enfim. Pergunta 6. Como lidar com os choros e as manhas sem perder a paciência? Rede da real, né, gente? Depois que tu faz a mãe, como é que tu lida com a mãe, né? Como é que tu faz mãe? Não, agora sério. Então, paciência é um teste, né? Porque não... Bom, experiência minha, ainda mais com 3, né? Cada um com seu humor, personalidade. Então, tem dias que tu consegue lidar tranquilamente. E tem dias que, dependendo, né, do nível, né, da manha, que sempre tem, nem por menor que seja a manha, mas sempre tem. Eles querem te ganhar, né, com chorinho e tal, mas tem dias que tu perde a paciência. Não a ponto de bater. O Pedro, como foi o primeiro filho, a gente sempre conversou sobre não bater, né? Mas, gente, sempre não, né? Aconteceu de dar umas palmadas, mas hoje também já mudei de ideia de novo quanto a isso. E eu creio que que batendo neles, né, a gente perde a paciência, às vezes a gente acaba batendo. Eu acho que não é a maneira correta de ensinar, de fazer eles entender o que é certo e o que é errado, porque tu vai estar, na verdade, transmitindo raiva, né, e não ensinando, né, não educando da forma ideal, né, fazendo eles entender o porquê que não pode, o porquê que pode, e o que vai ser bom pra eles e o que não vai. Então, eu creio hoje que muito mais vai ensinar o nosso exemplo, né, com a nossa vida, com o nosso jeito de lidar, e principalmente de lidar com eles com amor, com paciência, com carinho, do que perder a paciência e, enfim, bater. Porque nessa hora ter controle não é fácil. E Não acaba é fácil. perdendo a razão também, né? Exatamente, porque eles vão aprender o quê? Que bater é mais fácil, que, né, vão ter medo, não vão confiar em mim, nem no pai deles, né, por conta do medo. Então, eu não creio em uma educação baseada no medo, né, e sim baseada na confiança. E a própria palavra de Deus, ela deixa isso muito claro, né, que o amor é bondoso, o amor é paciente, né, o amor tudo suporta. E aí é nessas horas que a gente é testado, né. Então, nessas horas, a tua reação em relação aos choros de manhã seria calar, respirar? Hoje sim, hoje
E assim, quando hoje a minha idade já é outra, de quando eu ganhei o Pedro, quando o Pedro fazia alguma manha, enfim, eu deixava ele chorando, né? Não era aquela mãe de, ai, chorou, já pega. Porque eles sabem, eles vão fazer chantagem com isso, né? Ai, chorou, ela vai me pegar e, entendeu? E aí vai ficar muito mais manhosa e de propósito, né? Porque sabe que tu vai pegar, tu vai fazer o que ela quer. Ah, tá chorando por aquilo ali, porque ele quer aquilo ali. Enquanto eu não der, ele vai continuar chorando. E se eu fizer a vontade dele, aí a manha vai ficar cada vez pior, né? Então, verdade. Pedro, vai colocar roupa quentinha. Pergunta número 7. Como fazem os devocionais levando em consideração a diferença de idade? No caso, tu diz o devocional com eles? É feito o devocional com eles? Como foi, na verdade, colocar o devocional na... Não sei, eu acho que a pergunta tá querendo dizer o teu devocional. O meu devocional? Bom, vamos então... mas vamos dá pra- falar- mas vamos dá falar pra dos abranger dois. tudo. Tá. Aham. Então, o meu devocional hoje, eu sou uma pessoa que eu me disperso muito, muito rápido. Então, eu tenho que fazer com muito silêncio. Então, eu acordo bem mais cedo do horário deles. E aí, eu tenho o meu tempo com Deus e que eu consigo orar e consigo estudar a palavra, ler os livros e tal. Com eles, o Pedro, ele já lê e tal, ele tem o interesse dele. Então, todos os dias eu ficava, né? Porque isso é muito recente pra eles. Porque nem eu, nem o Daniel tínhamos a prática, né? De fazer devocional e tal. E isso faz 2 anos, né? Que a gente começou. E pro Pedro é novo também. Então, todo dia eu fico, Pedro, fez a leitura da palavra hoje? E eu tento também, às vezes, fazer o meu devocional quando eles estão acordados também, pra aquela questão do exemplo, de eles ver que eu tô fazendo, de que eu tô lendo. Às vezes eu já fiz o meu devocional antes, mas quando eles acordam eu vou ler, eu vou pegar a Bíblia, vou ler outras coisas, outras passagens da Bíblia. E às vezes quando a gente tá no carro, eu sempre fico, às vezes, associando alguma coisa do dia a dia com a palavra, pra eles entenderem. Alguma coisa que eles veem, né? Então a gente discute, mas o Pedro, ele lê todos os dias a palavra. Não só a teoria, né? A prática, né? Então, Isso. conciliar as duas. Ô, filha, deixa eu ir. Vem cá. Vem aqui. Quero falar contigo. Então, Coloca isso no vídeo. A gente briga por comida também. Pergunta 8. Essa é importante. Qual a importância de observarmos a nossa criação e a interferência que isso causa na vida dos nossos filhos? Fala, Jeová, mas não bate muito forte. Fala, mas não dá muito. Dá-lhe mesmo. Gente, isso é uma pergunta muito importante porque a gente traz tanta coisa aí de casa e eu falo muito disso, né? A gente traz uma bagagem assim, muito forte de casa. Então, às vezes eu me pego gritando, não é gritando assim de brava, mas de falar alto mesmo, né? Tipo assim, Ana Luísa, vai lá arrumar tua cama. Não vou com carinho, né? Ô filho, olha só, vamos lá arrumar tua cama, né? Pra deixar o quarto arrumadinho, né? Por quê? Porque a minha criação foi assim, foi tudo muito gritado. Oi? Senta lá com a Amanda. Vai lá. Eu sempre falo, essa é uma questão que a gente deve aprender a observar. Mesmo antes de casar, né, de ter filho, enfim, entrou em um relacionamento, isso é muito importante eu aprender a observar, porque a gente tem aquele mundinho, né, na nossa casa com os pais. Então, tudo que tu vai aprender com eles, né? Então, tu vai passar um longo tempo da tua vida com eles, convivendo com eles. Então, eles vão ser teu espelho e tu vai ter uma imagem de mundo que é a que eles te passam. Então, depois que tu entra em um relacionamento, tu vai trazer toda essa bagagem. Depois que tu vai pro casamento, que tu tem filho. E é muito normal tu se pegar falando coisas que a tua mãe falava, frases que a tua mãe falava, e que às vezes tu falava assim, ai, que saco, não sei o que, eu nunca vou falar isso, eu não vou ser assim. Mas é muito natural
tu se pegar fazendo, falando, agindo, enfim. Lá em casa, às vezes eu me pego falando alto, gritando com as crianças, em vez de com todo carinho, falar, fulano, faz assim, nananã. Então, tipo, eu já ordeno, entende? Porque uma coisa é tu ensinar pra eles que tu é autoridade e outra coisa é tu ser autoritário, né? Então, tem que aprender a diferenciar bem essas duas questões. Porque é aquilo de novo que eu falei, eles vão aprender a base do medo. Então, qualquer coisa que for acontecer na vida deles, eles não vão ter confiança em ti como mãe, como pai. Eles vão ter medo de te contar qualquer coisa, porque eles vão achar que tu tá fazendo alguma coisa errada, que eles estão fazendo alguma coisa errada e que tu vai brigar, que tu vai gritar, porque eles são tão acostumados com grito, com aquela coisa intensa, que qualquer coisa pra eles parece que vai ser tudo muito intenso. Então, todo esse jeito, essa forma de pensar, de ver o mundo e de ver o outro, a gente traz muito de casa. Então a gente tem que pedir muita sabedoria pra Deus, porque na Bíblia fala disso, né? Tu vai deixar pai e mãe, e isso inclui toda a bagagem, né? Emocional, espiritual, tudo. psicológico, tudo, né? Isso não quer dizer que, não, é como se eu não tivesse pai e mãe, não é essa a questão, né? Mas essa que é saber filtrar e entender que agora a tua vida é fora deles, assim, né? Então, tu vai caminhar sozinho, tu vai voar sozinho, então tu vai aprender coisas novas e entender que o que tu aprendeu foi o que eles te passaram. Só que isso não quer dizer que o outro tem que ser igual. Porque o relacionamento é muito doido isso, né? Porque tu vai ter o teu jeito e o outro vai ter o jeito dele, que aprendeu com os pais dele. Então, aprender a lidar com essas diferenças é muito difícil. E aí é onde entra a palavra, né? Pra te ter a sabedoria, pra te lidar com essas situações. E às vezes não só nessa questão de... A gente foi gritar, né? De pais gritarem, ensinar, mas também tem pais muito frios que não abraçam. Exatamente. E a gente Cobram carrega demais isso também. ou que cobram demais. Tem várias coisas que querendo é ou legal não, observar. quando a gente para pra observar, é muito real isso. Como a gente, tipo assim, tu foi muito cobrado, então tu se cobra muito em todas as áreas. E se tu cobra do teu filho, por mais que tu acha que aquilo não interfere agora, lá na frente, sabe, essas coisas vão vir assim. Por isso que é muito importante essa questão de como tu cria o teu filho desde o início, né? Porque tudo que tu faz pra ele interfere em como ele vai reagir ao mundo lá fora, né? E o que tu acha, já que às vezes não é só autopercepção, mas a gente tem que ouvir dos outros o que o outro percebe na gente que a gente não percebe, né? Eu acho que a gente aprende muito mais assim. Sim. Eu, pelo menos, aprendi porque mais assim. por natureza tu não vai olhar assim pra ti, nossa, como eu sou ruim. Ai, como eu tô errando, ai, como eu sou falha, ai, como eu sou por natureza. Não, tu vai achar que tu sempre tá certa. Então, tu imagina tu como mãe. Nossa. Né? Tu não vai querer errar, tu não vai querer. Então, é muito assim, é muito Deus mesmo pra te direcionar, né? E mesmo assim tu vai errar, e mesmo assim tu vai falhar como mãe, tu vai... Mas tu tem que estar ali sempre pedindo misericórdia, graça pra Deus, pra te direcionar em tudo, né? Então, e isso vai fazer muita diferença na vida deles agora. Agora pode ser que tu não perceba, sabe? Quando eles são assim pequenos e tal, mas a semente tá ali plantada. Então, conforme eles forem caminhando, for crescendo, tudo isso vai começando a fazer sentido na vida deles e fazendo efeito, digamos assim, né? Pergunta número 9. O que falaria para todas as mulheres que não têm o desejo de ser mãe por diversos fatores, como culturais, ou com relação ao corpo, trabalho e etc? Ai, gente, isso é bem profundo, né? Não tem como eu falar disso sem falar da palavra de Deus, até porque isso é instrução, né, de Deus, né? Ele deixou o casamento, ele deixou os filhos como herança. E hoje eu e o Daniel, a gente estava falando sobre isso porque nós casamos muito jovens, né? Eu tinha 18 e ele tinha 20. E a ideia hoje do casamento, vamos começar pelo casamento, ela é muito... Parece assim que ela ficou lá em último plano, entendeu? Primeiro eu tenho que realizar todos os meus sonhos, todos os meus desejos, aí sim eu estarei pronta ou pronto para o casamento. Sendo que quando Deus fala, né, que
Tipo, tu primeiro tem que colocar Deus sobre todas as coisas e tal, e o resto, né, ele vai acrescentar, ele vai, enfim. E muitas das vezes eu tenho essa ideia que colocar o casamento lá em último plano, automaticamente, eu tenho que ter cuidado pra falar disso, parece que automaticamente tu tá fazendo conforme a tua vontade. Aí depois, quando assim, não, agora eu tenho que casar, porque sei lá, acho que a idade tá chegando. Senhor, qual é a tua vontade? Tu entende? Não sei se eu consegui me fazer entender. Sim. Então, assim, hoje a sociedade ela impõe muitas coisas, né? Tu tem que ter sucesso, tu tem que... Os pais já começam com isso desde jovens. Não, tu vai casar só depois que se formar. Não, tu vai casar só se tu fizer faculdade e tal. Né? Então tu já cresce com aquela carga, né? Com aquele peso, assim. E muitas das vezes não é nem o que tu quer fazer, mas tu cresceu escutando tanto aquilo que ficou. E comigo foi exatamente isso que aconteceu. E aí vai passando uma certa idade, vai tendo essa dificuldade de tu entrar em um relacionamento, casar, porque a tua cabeça já é outra, tu já tem uma super independência, enfim. Aí tu vai entrar no casamento, depois de uma certa idade tu já vai estar estressada, tu vai achar que aproveitar a vida é só viajar e fazer grandes coisas, e aí tu tens o pensamento que criança vai atrapalhar, porque daí tu já não vai conseguir mais fazer as coisas em paz, né, no teu tempo. Questão do corpo, que é algo que a sociedade prega muito hoje, que ele tem um certo padrão, e isso, no meu ponto de vista, se chama egoísmo, né? E isso é muito pesado de falar, porque tu tens que ter um certo cuidado de falar sobre esse tema, porque as pessoas elas não aceitam, né? E inclusive quando a gente fala em casar cedo e tudo mais, assim, a gente é meio que massacrado e tudo mais, né? Justamente por conta dessa questão do sucesso, e, enfim. Mas eu diria, né, que ser mãe é algo fantástico e obra do Senhor, né? Ele que nos deu, e com uma finalidade, com um propósito, e que é de educar, amar, instruir para ser um seguidor de Cristo. Eles não são nossos, são emprestados de Deus, né? É sempre isso que eu falo. E um dia eles vão ter a vida deles, e a gente tem que ter a certeza de que instruiu conforme Deus nos deixou, né? Como responsabilidade, que inclusive a responsabilidade é muito grande. Não temos filhos para ser um bibelô, para ser uma boneca, para mostrar para os outros o quão super mãe, né, a gente é. Não é por comparação, mas é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito. Assim como o propósito do casamento também é o mesmo, né? Então eu diria que ser mãe é uma dádiva maravilhosa. E enfim, gente, só sendo mãe pra saber, pra sentir, pra, né? Cansa. Ser mãe, tu aprende a deixar, a não ser egoísta, né? Tu não pode pensar só em ti. Tem 3 pessoas, 3 seres que dependem de ti, independente se tu tá doente, se tu não tá bem, mas eles precisam comer, eles precisam se vestir, eles precisam de instrução. Então, só nisso, Deus já te ensina tanto. Mas é isso, eu acho que, bem que tu falou, Jaque, e ser mãe, e casar, e achei que era outra pergunta, mas tem mais, né? Tem mais muito. Verdade. Já acabou aquela folha ali. Aham. Mas o que eu tava falando é que é abrir mão da gente mesmo. Pegar a tua cruz e ir, se negar a si mesmo, ter um casamento, ter filhos, tudo é uma negação do eu. Então, se pensa em não ter filhos, tem que pensar qual é a motivação da pessoa. Então, assim, se tu crê verdadeiramente em Cristo, bom, a palavra ela é muito clara quanto a isso, quanto a relacionamento, casamento, filhos e tal. Quando tu começa a entender a responsabilidade de tudo isso,
tu começa a enxergar tudo de forma diferente, né? Tu já não relativiza, né, o casamento, o ter filho. Não sei, Ana Luísa. A mamãe tá tentando terminar de gravar. Vou ter que fazer 300.000 cortes. Pergunta 10. O que você aprendeu de novo com o nascimento de cada filho? Se for melhor pra ti sintetizar, quem sabe uns 3, 2 aprendizados assim, específicos de cada filho. Um de cada, acho, né? É, pode ser. Porque lembrar tudo agora. Assim, vou começar de trás pra frente. Do Lorenzo pro Pedro. Do Lorenzo, que é mais recente, eu aprendi essa questão da renúncia, né? Foi o que eu aprendi de mais profundo, foi essa questão da renúncia, de abrir mão dos meus sonhos, enfim, Deus foi me ensinando através da vida dele que a minha confiança tinha que estar em Deus e que eu tinha que seguir o que Deus tinha pra mim, o propósito que ele tinha na minha vida. Foi através da vida do Lorenzo. Com a Ana, é essa questão da mulher, né? Que já vem desde quando a gente tem filha mulher. Essa questão da comparação, né? Porque a filha mulher, ela entra muito em choque com a mãe. Isso é muito, muito real, assim. Então, lidar com ela é um pouco mais... É um pouco mais difícil, assim. Testa mais a minha paciência, digamos, né? Mais o meu... esse meu lado, assim, feminino, né? Porque, por exemplo, se eu coloco uma roupa, ela diz: ai, mãe, tu tá horrível. Não gostei. Mas assim, ó, eu sei que é só pra me contrariar, entendeu? Entendeu? Então, assim, é nesse nível. Então, assim, eu aprendi muito a mansidão, a paciência com ela. E a olhar ela e pensar no futuro, ela sendo mãe, ela, sabe, sendo esposa e tal. Tu te vê nela, digamos assim. Né? Eu aprendi muito a me ver nela porque a nossa personalidade é bem assim parecida. E com o Pedro já, né, com o Pedro, eu acho que foi mais essa questão da parceria, sabe? Ele é mais assim parceiro, ele é mais... Eu não sei o que vocês querem que eu fale, assim, se é numa parte mais espiritual ou... Eu acho que o que tu realmente considera como aprendizado, assim, através do nascimento dele. Tipo, o que isso despertou em ti? O Pedro, como foi o primeiro, né? Então, assim, mãe de primeira viagem, né? Então, eu acho que boa parte do que eu sou hoje como mãe, eu aprendi mais com o nascimento do Pedro, né? E com os outros filhos tu vai aprimorando, né? Aprimorando, assim, tu vai aprendendo um pouco mais. Então teve as dificuldades de quando ele nasceu pelo fato de ser mãe de primeira viagem, mas quando é assim, ó, ou é agora ou nunca, né? Então tu tem que meter a cara e com medo, sem medo, é o primeiro filho e é isso aí. Aprende ou surta. Aprende ou surta. Pergunta 11. Quais erros cometeu na criação do primeiro filho, que teve o cuidado de não cometer na criação do segundo e assim sucessivamente? Um erro? Sucessivamente, como se tivesse um até o 10º. Eu acho que mais essa questão da instrução, né? Da instrução daquilo que Deus nos instrui como responsabilidade com os filhos, assim. A gente foi muito no nosso achismo, né? E trazendo essa bagagem, né, de casa. E hoje aprendemos de forma diferente com a palavra, né? E hoje entendemos a real responsabilidade de ser pai e mãe. Então, coisas como, por exemplo, essa questão de eles me ver orando, ou Daniel orando, ou lendo a palavra. Isso não existia. Então, hoje, a gente quer passar isso pra eles, a importância da palavra, de ser instruído e tal. Então, eu acho que esse é o de todos os filhos, assim. Que com o Lorenzo já vai ser totalmente diferente, né? Porque ele já nasceu nesse meio, né? Então já vai ser diferente, em nome de Jesus. Amém.
Pergunta 12. É verdade que existe filho preferido? É, gente. Então, Aproveita que é só o Lourenço que tá na plateia. Eu não entendi muita coisa. Então, eu acho que não é a questão de filho preferido. Eu acho que é mais a questão, assim, que tem uns que se achegam mais e tem outros que não sei, parece que tem algum bloqueio, alguma coisa. Como eu falei na questão da menina. A menina, a psicologia já explica, né, que ela tem entra em choque com a mãe, né, mesmo, assim, por uma fase. Então, e aí tem a questão também, né, que, por exemplo, o Lourenço é bebê, então, obviamente que a minha atenção vai ser muito mais pra ele do que o Pedro e a Ana, que já conseguem fazer muitas coisas sozinhos, né, eles já são bem independentes. Mas eu não creio em filho preferido, porque amor de mãe é igual pra todos. Talvez a afinidade, então, seja. Eu acho que eu acho que tem aqueles que se apegam mais ao pai, né? Geralmente a menina, né? Se apega mais ao pai. Pois é, isso dizem bastante, né? Que mulher é com o pai Pai e o menino com a mãe, assim. Então eu sinto bastante isso, assim. Mas o amor, a preocupação, tudo é igual pros três, assim. Aí tu tem que aprender a lidar com cada personalidade, né? E aí isso leva tempo, né? Vai conhecer aos poucos cada um. Exatamente. Pergunta 13. Essa como é que se diz? É complexa, vamos dizer. Como ensinar a feminilidade e a masculinidade para os filhos? Bah, gente, isso é Dali Bíblia. Muita Bíblia. Então, são coisas que, como a gente já falou, também vem muito de casa. É verdade, né? Isso vem muito de casa também. Às vezes o Pedro, ele quer gritar com a Ana, quer brigar com ela, ele não bate, né? Mas ele quer, assim... E eu falo, Pedro, mulher foi feita pra ser tratada como uma princesa, como uma rainha, entendeu? Então, não fala assim com a tua irmã. Respeito com ela. Respeito com ela. Porque da mesma forma que tu trata a tua irmã, um dia tu vai tratar a tua esposa. Então, isso também fica a dica, né? Pra quando tu for conhecer a mãe do namorado ou a mãe da namorada, enfim, ver como que eles tratam os pais, né? Isso fala muito também. E aí envolver, no caso da Ana, envolver ela nas coisas da casa, mostrar pra ela e fazer ela entender a importância, né, de gostar de fazer as coisas da casa. Por exemplo, eu cresci escutando muito que que vida de mulher é um saco, porque tem sempre a mesma coisa pra fazer, e porque a gente suja e limpa, e não tem valor, e não sei. E isso, colocando na cabeça da menina, desde quando ela é criança, vai chegar na fase adulta, ela não vai querer fazer, ela não vai ter amor e prazer em fazer aquilo, entende? Então eu acho que desde cedo a gente já tem que ir plantando isso na cabeça deles e ensinando, claro que através da palavra, né, que é o nosso guia. Mas, e no caso do menino também, hoje mais do que nunca, né, é importante a gente estar sempre mostrando exemplos, inclusive do pai e da mãe, da convivência do pai e da mãe, nessa questão de relacionamento e tal. Então, eu acho que é mais no dia a dia, sabe? Na prática mesmo, assim, no dia a dia. Difícil, né? É bem difícil, gente, mas com a graça não tá fácil. Pergunta 14. Deixa eu mandar ver. Que método usa na hora de corrigir os filhos? Pancadaria. Então, nessa pergunta a gente já pode incluir a próxima pergunta. Castigos. Chantagem emocional. Deixa Quer responder, marido? Então... Super Nani. Cantinho da disciplina. Então, gente, eu não acredito em métodos prontos. Como a gente já conversou, não acredito em métodos prontos. Eu acredito que a gente não pode impor as coisas sem conversar, sem explicar. Pra te corrigir eles têm que entender o porquê estão sendo corrigidos. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Calma aí. Vamos lá. Tá, então resposta. Onde que eu parei?
foi do castigo, que tu não acredita nos métodos prontos. Ah, tá. Que servem... Que o mesmo método serve pra várias, né? Várias crianças, várias famílias. Eu acredito... Pra mim, o que funciona é o exemplo, né? De nada vale eu pegar, vou tirar o teu celular por uma semana, mas não fazer ele entender o porquê que isso tá acontecendo, onde foi que ele errou, por que ele errou, por que ele fez aquilo. E porque daí depois eu vou devolver o celular e vai voltar tudo como era antes. Então eu tenho que trabalhar na personalidade dele, trabalhar na essência, fazer ele entender, né, o porquê daquilo. E aí vai ter aquela confiança, né? Tu vai acabar criando uma confiança com teu filho e criando uma consciência também, uma né? consciência, De parar pra pensar exatamente por que fez determinada coisa. Exatamente. Então, antes eu fazia de uma forma, hoje eu aprendi totalmente diferente. Antes eu colocava lá num canto lá do quarto, ó, fica aí, mas depois voltava tudo ao normal e nada funcionava, assim. Então eu acredito muito no diálogo, gente. Conversa pra mim é... Às vezes a gente acha que, não, criança, né? Criança não entende. Eles entendem muito, 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 muito. Então, pegar na conversa, assim, E nesse sabe? diálogo sempre aplicar a palavra de Deus, né? Sempre associado, sempre associado. Porque ela que é a sementinha lá dentro. Que vai plantar, exatamente. Que tu planta lá e pode ser que por um tempo, parece que não faz efeito, porque a gente quer no nosso tempo, né? Sim. Então tu já quer o filho ideal, o filho perfeito, mas ele vai fazer efeito às vezes lá na frente, né? Então é trabalhoso, né? Mas é isso aí, então, Jaque, fala alguma coisa que tu acha que, sei lá, pra finalizar, que tu acha que faltou, porque já tá acabando a luz. Então, eu acho que o principal de tudo é a oração, a gente estar em oração como... Tá muito meu galo tá Que isso, gente? Tem que tirar esse galo do meu celular. Então, hoje eu tenho aprendido muito com Deus e pra mim, como se eu for dar um conselho, enfim, tanto pra quem já é mãe, tanto pra quem não é mãe, pra quem ainda não é casada, buscar entender e pedir para que o Senhor trabalhe no coração, entender a essência, a importância do casamento, não simplesmente fazer as coisas por impulso ou por achar que o teu tempo é o tempo certo, por achar que, enfim, pedir para que o Senhor faça tu entender a vida, enxergar a vida da forma dele, não da tua. Porque a gente vai enfiando os pés pelas mãos e o tempo não volta mais atrás, né? Então eu acho que, antes de mais nada, é estar sempre em oração e ser direcionada por Deus, e não pelos teus próprios, não pelo teu eu, né? Por aquilo que tu acha que é bom e que é o teu tempo é o tempo certo. É isso aí, pessoal. Só também queria dizer aqui, não sei se vai ter, se não tiver, vocês cortam o vídeo. Mas vai chegar o Dia dos Namorados e eu acho que a gente vai fazer alguma coisa legal aqui também, né? Dos jovens. Não sei se vai ser live, não sei se vai ser vídeo, não sei se vai ser a brincadeira da farofa. Quem sabe, da farinha, quem sabe um quiz entre casais, não sei, né? Deixa sua sugestão aí também, se tiver alguma sugestão, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido bastante esclarecimento. E obrigada. Deixe seu like no canal da Jaque, no canal da Liga. Até uma próxima. Tchau, beijo. gente. Deus Tchau, abençoe.